Salve, salve galera, saudações a todos, eu sou o professor Charles Camelo e nessa videoaula de Geografia nós falaremos sobre as grandes regiões culturais. Primeiramente, para que nós possamos compreender melhor o contexto da nossa aula, vamos a uma breve introdução com a conceituação do termo cultura. Quando nós falamos em cultura, cultura é nada mais nada menos que o conjunto de técnicas, artesanato, costumes, crenças, normas ou idiomas de um agrupamento humano. Sendo assim, uma civilização ela constitui uma identidade cultural que vai além das diversidades entre localidades, etnias, nações ou países. A cultura é a mais ampla identificação cultural de uma pessoa ou povo. Atualmente no mundo há 5 grandes civilizações que exercem importantes influências no destino da humanidade. Dentre elas nós podemos mencionar a civilização ocidental, a civilização islâmica, a civilização hindu ou indiana, a civilização cínica ou chinesa e as civilizações negro-africanas. Civilização ocidental. A civilização ocidental ela é herdeira dos antigos gregos e romanos. Ela nasceu na Europa e atualmente é dominante em vários continentes e em grandes regiões da superfície terrestre. Dentre elas, nós podemos mencionar a Europa, a América e a Ásia. Dos gregos, essa civilização ela recebeu a filosofia, dos romanos o direito e o próprio alfabeto latino. As principais religiões ocidentais, elas são monoteístas, ou seja, elas acreditam em um único Deus. Dentre essas religiões, nós podemos destacar o papel desempenhado pelo judaísmo e pelo cristianismo, classificado em cristianismo católico e protestante. O papel da religião na cultura ocidental nos dias de hoje, ele é relativamente pequeno, porque a maioria dos países ocidentais, após o século XIX, eles passaram a adotar o Estado laico, ou seja, o Estado separado do governo. Sendo assim, hoje é muito característico da sociedade ocidental um relativo número de ateus e agnósticos. Civilização islâmica. A civilização islâmica ela abrange atualmente uma imensa região que vai da Turquia no leste da Europa até o Paquistão e Bangladesh no sul da Ásia, incluindo toda a região correspondente ao norte da África. O elemento unificador dessa civilização é a religião muçulmana. E a religião ela exerce um papel fundamental na civilização islâmica. Ao passo que o grande ideal islâmico não é apenas morrer e ir para o paraíso, mas, acima de tudo, implantar um governo teocrático terrestre. Então é muito característico dos países de religião islâmica o chamado Estado teocrático, um Estado no qual as leis e as instituições elas possuem um viés religioso, o que de certa forma acaba gerando vários atritos, principalmente se dentro dessa população desse suposto país islâmico há minorias praticantes de outras religiões. Nesse sentido, o islamismo ele também se expande no sul e no sudeste da Ásia, gerando conflitos com o hinduísmo e no centro do continente africano, onde entra em choque com as religiões animistas, as regiões tribais africanas. Civilização hindu ou indiana. A civilização indiana ela abrange o sul e o sudeste da Ásia e em grande parte do sudeste asiático essa civilização ela disputa a supremacia com a civilização chinesa, que de certa forma domina grande parte do sudeste asiático. Sendo assim, o islamismo é uma religião que serviu como elemento unificador dessa cultura, que é bastante diversificada segundo os seus pontos de vista. A base fundamental desta
civilização é a hierarquia no que diz respeito à sociedade de castas, que são grupos familiares que possuem determinadas tradições que as classificam hierarquicamente como puros e impuros. Porém, este sistema ele foi abolido oficialmente durante o ano de 1946, data da promulgação da Constituição indiana, e de acordo com a Constituição de 1946, o sistema de castas havia sido abolido. Porém, ele ainda permanece atuante na sociedade indiana. Civilização oriental ou cínica. A civilização oriental ela abrange a China e alguns países vizinhos do continente asiático, como, por exemplo, a Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e algumas partes do Sudeste Asiático. Dentro desse processo, a civilização chinesa, que é uma das mais antigas do mundo, ela desenvolveu um rico sistema de linguagem, especialmente a sua escrita, e sistemas filosóficos com grande significado religioso, político e até ecológico. Dentro desses sistemas de filosofia, a cultura chinesa engloba três principais correntes do pensamento que, para o povo chinês, elas não se excluem, mas elas acabam se completando, que no caso são o confucionismo, o taoísmo e o budismo chinês. Pessoal, para concluir a nossa aula, vamos encerrar falando sobre as civilizações negro-africanas. As civilizações negro-africanas, elas abrangem toda a região ao sul do deserto do Saara, portanto, a maior parte do continente africano. Ou seja, as civilizações negro-africanas, elas ocupam, a parte correspondente à África subsaariana do continente africano. Sendo assim, esta civilização ela tem por base comunidades tribais e religiões fetichistas ou animistas. Sendo assim, a família ela desempenha um papel fundamental nessa civilização. Conforme nós estudamos a história, a África ela foi o palco das grandes civilizações, a começar pela civilização egípcia. Logo depois nós podemos mencionar principalmente o reino de Kush. Nós podemos mencionar também os fenícios. E dentro desse processo, para concluir a nossa aula, nós podemos afirmar que hoje, no século XXI, as culturas negro-africanas elas encontram-se em crise devido à ocidentalização que o continente africano sofreu. Parte disso, mediante as conquistas coloniais decorrentes do imperialismo, a cultura nativa africana, aos poucos, ela foi se ocidentalizando e, em certos casos, ela se tornou até ali extinta. Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.